A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na sua santa palavra, amém? Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal e se gostar, fique conosco, se inscreva. Ative o sininho das notificações e também deixe o seu comentário para nos ajudar aqui no crescimento do canal e na propagação da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje para nossa meditação eu convido você a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Deus e Pai, te peço nessa hora, Pai, que o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para alimentar, a nossa alma, com a palavra de Deus. Que você esteja aí do outro lado, confiante, aleluias, que a sua fé estará sendo aumentada nesse momento, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, Então, se estamos ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé vai aumentar. Glórias a Deus, porque aqui na Bíblia Sagrada, irmãos, na palavra do Senhor, nós temos fortalecimento, nós temos direção, nós temos orientação para todas as áreas da nossa vida. O que nós precisamos ter dentro de nós é o desejo de obedecer, de praticar aquilo que a gente conhece através da palavra, porque não adianta eu saber que determinado caminho vai me conduzir à vida e eu não passar por ele, e eu passar pelo outro caminho que vai conduzir à morte. Então, meus irmãos, a gente precisa conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, porque senão nada vai adiantar. Vai ser tempo jogado fora. Então, eu creio, que você que está aqui juntamente, conosco, aqui ouvindo a palavra do Senhor, você está com seu coração disposto a obedecer aquilo que Deus está falando. Ainda que por muitas vezes seja difícil, a situação que está escrito, que o Senhor está trazendo para nós, mas quando a gente se dispõe a obedecer, quando a gente tem o desejo de obedecer, Deus então vai trabalhando no nosso coração, vai nos dando forças, para vencer aquela determinada área da nossa vida, onde a gente está tendo mais falha. Aleluias, E Deus então vai trabalhando, irmãos. Mas para isso a gente precisa querer, A gente precisa se dispor a obedecer. E essa palavra de hoje, ela traz isso para o nosso coração, porque aqui diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Glórias a Deus. Quer dizer, quem ouve a palavra de Deus e pratica, essa pessoa vai ficar firme. Aleluias, o vento pode vir, conforme a gente leu aqui, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glórias a Deus. Há poucos dias, agora nos noticiários, eu creio que você de repente ouviu essa situação,
né, onde um rapaz ele ficou perdido lá no Pico Paraná, né? E aí, graças a Deus, né, eu estava orando por ele. Eu creio que de repente você também orou e muitas pessoas oraram. Ele aparece, né, irmão? 5 dias após ele aparece. Glórias a Deus. Então, esse rapaz, conforme o relato dele, em todo o tempo, ele creu que Deus iria lhe dar saída daquela situação, né? Ele conta que ele se deparou com uma cachoeira gigante, mas antes dele saltar ali, porque não tinha outro lugar para ele passar, ele falou: Senhor, né? Eu não lembro as palavras, né, ao certo, mas ele quis dizer, né? Senhor, toma direção, né? Me guarda, né? Então, em todo tempo, ele deu glórias a Deus, ele falou com Deus, né? E aí, quando eu li aqui agora, me veio ele na mente, né? Ele conta que ele passou por chuva, ele passou por rio, né? Ele passou por cachoeiras, por pedras, irmãos, e ele venceu, porque com certeza a vida desse rapaz estava edificada sobre a rocha, né? Porque ele em todo tempo ele pediu que a rocha, que é Jesus, estivesse com ele. Então, meus irmãos, que a nossa vida seja assim, né? Que nós pratiquemos a palavra do Senhor em todas as áreas da nossa vida, aleluias, com a certeza de que quando vier as lutas, as dificuldades, as situações difíceis, o Senhor vai passar conosco e o Senhor vai nos livrar do mal. Glórias a Deus. Versículo 26 fala assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aí o que que acontece quando a pessoa edifica a casa sobre a areia? A gente também vê, infelizmente, muitos relatos, principalmente no verão, de pessoas que construíram suas casas em locais, né, que não eram apropriados. E quando veio o vento, quando veio a chuva, aquela casa caiu. Então, meus irmãos, desceu a chuva, versículo 27, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda, né? Então, aquele que fundamenta, né, a sua vida na areia, né, quer dizer, não obedecendo a palavra de Deus, não seguindo as orientações de Deus, quando vier as lutas, quando vierem as dificuldades, essa pessoa não vai resistir, ela vai cair. Então, a palavra de Deus para mim e para você hoje, nessa noite, irmãos, é que nós possamos, né, ouvir a palavra de Deus e praticar, porque de nada vai adiantar se a gente ouvir e continuar no erro, continuar no caminho errado. A gente tem que ouvir, pedir força a Deus e praticar. Aleluias, né? Praticar para que quando venham essas situações todas que a gente leu aqui, nós permaneçamos firme na rocha que é Jesus. Amém? Fique com essa palavra de vitória para o seu coração nessa noite, né? Que você tenha certeza de que Deus é contigo, de que Ele quer o melhor para você. Glórias a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, resista às obras da carne. Resista às situações aos pratos, né, que lhes são oferecidos aqui nessa terra, para que você então não cumpra a palavra de Deus. Resista a isso, fique firme em Jesus, porque Ele é a nossa rocha. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, obedeça a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nessa hora eu convido você a fazer a oração da fé juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, entregamos em tuas mãos, Pai, essa noite pedindo ao Senhor a sua proteção sobre nós, sobre os nossos familiares, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor, toda a palavra do Senhor, meu Pai, que não seja apenas a gente ouvir e não cumprir,
mas que nós possamos ouvir e cumprir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego em tuas mãos cada um das pessoas, Pai, de cada um dos ouvintes que estão aí do outro lado, ouvindo a palavra do Senhor, que cada um tenha força para perseverar na sua presença. Pai, que o Senhor visite cada coração, trazendo a bênção que necessitam, em nome de Jesus, Pai. Eu apresento cada inscrito desse canal, cada pessoa que deixa o seu comentário, cada pessoa que deixa o seu pedido de oração, Pai. Que o Senhor possa visitar, meu Deus, fortalecendo, abençoando, trazendo o que necessitam, Pai, em nome de Jesus. Continua também me dando força e saúde para eu perseverar nessa obra. Continue, meu Pai, guardando a minha vida e a minha família. Deus, eu te apresento também aquele que se encontra nessa hora num leito de dor, Pai, num hospital ou em casa, que o Senhor possa trazer cura nessa noite, trazer salvação, libertação, meu Pai, pelo poder, meu Pai, do nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Entregamos tudo em tuas mãos para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.